Seu... Lá em cima. Uma investigação de uma personagem que sumiu. Talvez igual no 2006. Nada, vem aqui. Oi, gente, eu sou a Natália, sejam bem-vindos a mais um vlog aqui. E eu estou começando este vlog do mesmo lugar que eu terminei o vlog anterior. Por quê? Porque eu sei que se eu deixar pra depois, eu vou me enrolar e aí eu não vou conseguir vir aqui começar. E eu tô aproveitando que a luz tá boa por enquanto aqui, é cedo ainda, então eu já consigo fazer isso. E hoje nós vamos ter mais um vloguinho por aqui. E hoje eu vou fazer dar certo aquele desafio que eu tentei trazer no mês passado, que era quantas páginas eu leria em uma semana. Vocês que acompanham aqui os vídeos do canal sabem que no mês passado eu falei que eu queria trazer um vídeo assim e tal, só que ficou um vlog completamente caótico. A vida real, ela é caótica. Então, o que que acontece? Eu tinha feito um planejamento e tal, eu expliquei tudo isso pra vocês. Mas coisas aconteceram, imprevistos, mudanças, enfim, muita coisa aconteceu e aí eu não consegui, ficou aquele vlog caótico, que foi o vlog do Oscars, e enfim. E aí depois disso eu passei ainda alguns dias não lendo muito, mas depois eu recuperei o meu ritmo de leitura. Então, o que eu pensei? Que agora é o momento para fazer isso. Então hoje é terça-feira, dia 7 de abril, e vocês vão me acompanhar de hoje, terça-feira, até segunda-feira da semana que vem. A ideia é realmente mostrar para vocês o quanto eu leio durante a semana e comentando com vocês a respeito das leituras. Normalmente eu leio mais durante a semana e durante a noite. Durante o dia eu faço uma leitura ou outra, então eu vou priorizar esta leitura aqui, ela vai ser a minha prioridade, mas eu estou querendo intercalar com outros livros. Só que eu ainda tô na dúvida quais serão os livros que eu vou intercalar, ou o livro que eu vou intercalar. Por quê? Porque este livro aqui, embora esteja fluindo super bem e tal, ele é um livro maior, ele é um livro longo. E eu também gostaria de intercalar com algum livro mais leve, um livro mais, sei lá, um romance mais tranquilinho e tal, porque aqui a gente tá lidando com uma investigação de uma personagem que sumiu. Ele se passa nos anos 2000, então ele tem muitas referências que eu estou amando, eu tô me sentindo muito nostálgica, mas eu acho que pra esse desafio aqui seria legal intercalar com outro livro. E aí, que ontem à noite, eu comecei a ler, que eu tava vendo muito no Instagram de propaganda, que é esse 98,8% de compatibilidade da Lila Mars. É uma distopia e aqui é uma sociedade que basicamente te fala qual é a pessoa compatível para você. Então, eles querem criar casamentos perfeitos, enfim, e aí eles fazem isso, né? Eles designam você para quem você tem mais compatibilidade. Só que eu só li o primeiro capítulo, então eu ainda não tenho uma opinião formada a respeito desse livro. E aí eu não sei se eu vou ler esse, se eu vou tentar ler um outro, se eu vou... Eu quero muito ler este aqui, ó, que eu também acabei de falar dele no último vlog. Eu quero muito ler esse livro, só que Cassandra Clare tem aquela escrita mais densa, mais aprofundada, e eu talvez queira no momento, pra, né, não travar em nenhuma leitura que eu estiver fazendo, algo um pouquinho mais, não sei, mais leve de ler. Então talvez eu faça uma enquete no Instagram pedindo para vocês escolherem o que é que eu vou intercalar. É claro que quando esse vídeo sair, a enquete também já vai ter sido votada, encerrada. Mas é por isso que é bom vocês me seguirem no Instagram, porque aí nas próximas vezes vocês podem me ajudar votando, entendeu? Então me sigam aí, eu vou deixar o arroba pra vocês. Vou fazer esse desafio, vou mostrar pra vocês. Agora eu vou trabalhar um pouquinho, eu vou editar o último vlog que eu acabei de finalizar pra vocês. E aí, quando eu sentar pra ler, vocês vão me acompanhar e aí a gente vai depois conversar um pouquinho sobre as minhas leituras. E antes de fato, eu começar a leitura, eu venho contar pra vocês qual vai ser o livro que eu vou escolher intercalar com o Estava Escrito na Canção. Começar a ler, mas aí saiu a novelinha, né?
Ó, não são nem 7 horas da noite e eu já sentei aqui. São agora, eu vou mostrar no Kindle pra vocês, 18h50. Não sei se tá focando, mas são 18h50 e eu já sentei aqui para ler. Ai, gente, a verdade é que hoje eu não tô afim de nada, de fazer nada. E olha que eu fiz bastante coisa, mas eu simplesmente não tô afim. E aí eu entendi que tudo bem também, nós temos dias e dias. A minha vontade era de já estar lendo há muito tempo, mas eu realmente tinha algumas coisas pra fazer e eu precisava fazer. Ontem eu não li muito, eu mostrei aqui pra vocês, foram menos de 20 páginas. Vitor precisou ficar até um pouco mais tarde no trabalho ontem, então a parte de preparar algo pra gente comer, por mais que seja a coisa mais simples do mundo, né? Preparar algo, lavar louça, enfim, acabou ficando pra mim. E aí eu demorei um pouquinho mais pra fazer minha rotina noturna, né? Então tomar meu banho e tal. E aí quando eu sentei pra poder ler, eu vi que tinha saído o vídeo do Luigi, que é reagindo lá a obra, a construção da Mayra Card do Primo Rico. E eu adoro, eu amo ficar vendo esses vídeos, eu acho muito engraçado. Mas eu gosto de ver os reacts do Luigi, né? Então... Ai, tem um cabelo em mim. Então eu gosto de ficar vendo, eu me divirto horrores. E aí, por conta disso, eu fui ler mais tarde. E aí, hoje, já era pra eu estar aqui antes. É que como eu fui ao mercado mais cedo e aí eu queria higienizar as coisas que eu trouxe, né, as frutas, eu acabei aproveitando pra fazer isso. Mas hoje tá sendo um dia que eu não tô me sentindo produtiva. E eu já tô me sentindo assim há alguns dias. Desde a semana passada, eu tive dias que foram super produtivos, em que eu consegui fazer muita coisa. Mas na maioria dos dias eu não consegui fazer. Eu não vou mentir pra vocês que isso me frustra um pouco. Eu queria estar sendo super produtiva, porque eu tô com um monte de coisa pra fazer. Mas a realidade não é essa. Eu sei que hoje é quarta-feira, então foi metade da semana, eu tenho mais metade. Mas eu não consegui escrever ontem, eu não consegui escrever hoje. Algumas outras pendências que eu queria ter resolvido, não consegui resolver. Algumas coisas de conteúdos também que eu queria já, sabe, ter adiantado, não consegui. Eu que lide com isso, né? Ontem eu só li, então, algumas páginas de Estava Escrito na Canção, que é a minha prioridade de leitura. E eu falei que ia fazer uma enquete, talvez, pra definir o outro livro. Não fiz enquete nenhuma. Eu acho que eu vou ler o outro que eu tinha comentado com vocês, que é o 98,8% de compatibilidade, acho que é isso. E aí eu vou intercalar entre essas duas leituras. Então eu vou ler um pouquinho desse, sei lá, 1, 2 capítulos. Depois eu venho pra priorizar o Estava Escrito na Canção. E aí a gente vai vendo como que as coisas vão acontecendo. Eita, nós! Quintou e eu estou aqui com a minha lata de Monster pra ver se assim eu tenho disposição pra fazer as coisas, porque, olha, vou contar pra vocês. O tempo também não tá colaborando, tá nublado, eu acredito que vai chover daqui a pouco. E não é nenhuma reclamação, mas quando o tempo tá mais nublado assim, influencia na minha disposição, na minha vontade de fazer as coisas. E até o meu corpo acostumar que agora esse período do ano vai ser mais assim, né?
clima mais ameno e tal, vai levar um tempinho. Apesar de eu estar com zero vontade de fazer qualquer coisa, eu dei uma organizada no escritório e depois eu vim organizar aqui dentro também, só que como meu celular precisava carregar, eu acabei não mostrando pra vocês. Mas eu fiz isso também aqui e agora é quase 12:30. Eu vou sentar aqui um pouquinho antes de eu almoçar mesmo, eu vou sentar aqui pra poder trabalhar um pouquinho, eu vou ficar aqui da sala hoje. Vou aproveitar pra atualizar com Carinho Kitty, porque saiu a terceira temporada e eu não tinha assistido ainda. Eu assisti agora o primeiro episódio enquanto eu tomava café da manhã e eu vou aproveitar pra continuar assistindo durante a tarde enquanto eu faço algumas coisas no computador, coisas que eu posso, né, que eu consiga ir assistindo enquanto eu vou fazendo. Eu faço muito isso enquanto estou trabalhando, assistir alguma série ou assistir YouTube. Nos últimos tempos eu faço mais com o YouTube. Ou ouvindo música também, às vezes editar vídeo, assistindo, ouvindo música, eu acabo fazendo isso. E deixa eu atualizar um pouquinho vocês das minhas leituras ontem, né? Eu mostrei pra vocês o que é que eu li e o quanto eu li. Eu estou em 6%, então, daquele livro 98,8% de compatibilidade. Eu acho essa capa muito bonita, tá? Mas, queria falar pra vocês que eu ainda tô muito no começo, então não consigo ter uma opinião muito formada a respeito da história, mas é uma sociedade distópica e as pessoas, elas estão sujeitas a passarem por testes de compatibilidade para saber com quem elas são compatíveis para formar uma família. E aí a gente vai conhecer a Elliot, que tem um namorado, o Ashton. Eles já fizeram esse teste 2 ou 3 vezes, não me lembro agora, para saber o quão compatível eles são. Do penúltimo teste para o último teste, a compatibilidade deles diminuiu. Eles tinham um pouco mais de 50%, mas a compatibilidade deles caiu para menos de 50%, o que faz com que eles sejam inviáveis, né? Não compatíveis um com o outro, então o relacionamento deles não é apoiado. Mas, gente, meu nariz tá coçando, então vocês ignorem se ele tiver vermelho. Mas a gente descobre que a Elliot tem compatibilidade de 98,8% com uma outra pessoa, que é o irmão do Ashton, o Isaac, que então é o cunhado, né, dela. Só que a Elliot diz que não suporta o Isaac, e a gente não sabe por que ainda. E eu vou começar então o capítulo 4, que é um encontro que eles vão ter, é um encontro supervisionado, que a Elliot vai ter com o Isaac, pra tentar desenvolver um pouco do relacionamento deles, pelo que eu entendi. Pelo que eu entendi também, a Elliot é fruto de um bug que teve, porque os pais dela não ficaram juntos, porque esses testes de compatibilidade é pra garantir que as famílias sejam formadas, que as crianças nasçam e, né, se desenvolvam e tal, não sejam prejudicadas, porque elas vão ter pais que tiveram relacionamentos baseados na ciência, no algoritmo, enfim. E só que os pais da Elliot, eles não estão mais juntos. O pai dela fugiu de casa quando ela tinha 6 anos. E aí, ela é um bug. E ela tem algumas questões relacionadas a isso. Até o momento, eu tô achando a ideia muito interessante, mas a escrita da autora não me pegou tanto assim. Eu vou ler mais um pouco dele pra saber o que eu vou achar. Mas se eu ver que não tá me pegando tanto assim a escrita, eu acho que eu vou deixar ele, porque eu tenho muitos outros na fila pra ler. Agora, sobre o estava escrito na canção, eu cheguei numa parte que algumas informações estão começando a ficar mais claras pra gente. É claro que eu ainda tô muito no começo do livro, eu tô na página 200 e... vou começar a 242, eu tô em 28% do livro, então eu tô longe ainda da metade. Tô na parte 1, tô no momento em que ainda tem muito mais perguntas do que respostas, mas eu percebo que a gente já tá começando a se encaminhar para um momento em que nós vamos ter mais respostas. Então, eu estou bastante curiosa mesmo. E eu só não vou pegar para ler a tarde toda, porque o intuito desse vídeo é realmente mostrar para vocês como eu leio na minha rotina normalmente, né? Então não é tirar um dia para ler, mas vamos ver, talvez eu pegue para ler um pouquinho mais cedo hoje, não sei ainda. Agora eu sei que eu vou trabalhar um pouco e atualizar com Carinho Kitty. Eu queria dizer que eu tô muito irritada, porque eu sentei pra gravar pra vocês, eu falei que eu ia usar o notebook aqui na sala e eu comecei a gravar. E aí o que aconteceu? A fonte do meu notebook pifou. Então, ai gente, que raiva, que raiva, que raiva. A bateria do meu notebook já tá com problema, então ela não tava funcionando. Se eu... Olha lá em cima. Aí.
Então, a bateria do meu notebook já tava com problema. E aí que eu não tava conseguindo usar se não ficasse na tomada. E aí, beleza. Me limitava um pouco, mas eu ainda consegui usar. Só que hoje a fonte simplesmente parou de funcionar. Ela já tava com mau contato. E aí que eu não consegui mais fazer funcionar. Então eu sentei, eu nem consegui usar, porque no momento em que eu liguei o notebook, ele já não tava conectando. Aí eu consegui conectar, mas depois não deu mais certo. Então eu fiquei bem irritada, porque agora eu não sei o que eu vou fazer, mas definitivamente ficar sem não vai ser bom. E aí que eu fiquei muito irritada e eu só consegui fazer algumas coisas pelo celular. O celular, ele limita um pouco, né? E eu, honestamente, hoje não tava com pique pra ficar no escritório. Eu queria ficar mais aqui dentro mesmo. E aí que eu fiz o que dava pra fazer pelo celular. Consegui fazer bastante coisa até, mas algumas realmente não consegui. E agora eu vou ter que ver o que é que eu vou fazer, né, pra conseguir resolver essa situação. E eu tô rindo, mas é rindo de nervoso, porque eu tô muito, muito irritada, muito frustrada. São imprevistos que acontecem, mas ai, quando pega pra atrapalhar assim. E aí que eu fiquei o dia todo, então, deitada no sofá, mexendo no celular, fazendo o que eu precisava fazer pelo celular. Enquanto eu maratonava a terceira temporada de Com Carinho Kit, eu terminei e agora eu acho que eu vou tomar um banho, vou esperar o Vitor chegar, enfim. Domingo, 6:07, e eu já tô aqui na produção das comidas da semana. Na verdade, uma parte da mistura e o feijão já tá pronto, tô terminando agora o arroz. Levemente descabelado, inclusive. Resolvi já adiantar isso aqui, porque depois eu quero ficar tranquila. Daqui a pouco minha mãe vem aqui, a gente vai fazer um churrasquinho. A gente já fez ontem, mas vamos fazer outro hoje, porque sobrou coisa aqui. E porque minha mãe e meu padrasto estão ajudando a gente a organizar umas coisas aqui, então eu já quis deixar pelo menos a comida da semana pronta pra o quê? Não acontecer de ficar com preguiça mais tarde e não fazer. Porque a gente tem que ter o quê? Disciplina, né? Pois é. Eu tô falando isso mais pra mim do que pra vocês, tá? O que é essa baveza toda? Vem aqui. O que é essa braveza toda? Fala pra mim. Hein? Vem aqui. Vem aqui. Que foi, resmungona? Que foi, resmungona? Você é muito resmungona. Tá com o olho sujo. Você é muito comédia, tá? Muito comédia. Segundou, gente, e hoje é o último dia do desafio, então eu preciso depois até ver quantas páginas eu li para poder falar para vocês, porque eu não faço ideia e eu tô confiando só nos takes que eu fiz, mostrando para vocês as páginas. E eu acho que eu gravei todos os dias, mas corremos o risco de eu ter esquecido algum. Espero que não, mas vamos ver. A última vez que eu apareci falando aqui ontem foi mostrando que eu tava na cozinha. E aí falei que minha mãe ia vir aqui, a gente ia fazer um churrasco e tal. E aí que eu esqueci de mostrar pra vocês as marmitas prontas e também o churrasco. Por quê? Eu esqueço de gravar essas coisas. Como eu tô focando agora mais em vlogs, né, então ainda tem algumas coisas que eu acabo esquecendo de trazer pra vocês. A gente já tinha feito um churrasco no sábado, e aí sobrou coisa, então a gente acabou estendendo pra domingo também. Mas foi muito gostoso, como sempre a gente aproveitou bastante aqui. A minha mãe, ela não gosta tanto, assim, de carne, então ela não liga tanto, mas meu padrasto, o Vitor e eu aqui em casa, né, nós gostamos bastante, então a gente sempre aproveita muito. E aí que eu li um pouco ontem à noite. Teve um dia só que eu não li nesse desafio. Não lembro agora exatamente. Eu vou ter certeza quando eu pegar todos os takes pra poder passar pro computador e editar de fato, né? E aí, como eu falei, tô confiando nos takes que eu fiz, porque eu mesma não anotei nada. Mas vai dar tudo certo, eu tenho fé em mim, que eu gravei todos os dias. Agora são 6:30 da tarde, da noite, enfim, 6:34. Já tá começando a escurecer mais cedo, então já tá bem escuro aqui. E aí eu venho aqui amanhã de manhã pra encerrar pra vocês e pra gente conversar sobre como foi esse desafio. Misericórdia.
Impressionante como é a segunda vez que a galera tá pra fazer um show importante e alguma merda acontece. Incrível, incrível. Aqui, ó, show nosso no Sabotagem. Sabotagem é o nome do bar que eles tocam. Sem Briga não é um show de verdade, realmente. Vamos então encerrar um desafio de leitura. Já tô aqui com o meu chazinho pra gente conversar, pra eu contar pra vocês como foi esse desafio. Vamos lá. Eu não sei quantas páginas eu li nesse desafio ainda, porque como eu falei pra vocês ontem, eu simplesmente não anotei, eu só confiei nas gravações que eu fiz e, enfim, eu acho que deu tudo certo, eu acho que eu gravei todos os dias, mas pode ser que tenha ficado alguma coisa pra trás. Então eu só vou saber daqui a pouco quando eu for editar. Ontem eu falei que eu ia ler o máximo possível, mas assim, o máximo possível não foi muito, infelizmente. E eu li até a página 553. Não sei se tá dando pra ver, se não tiver eu coloco melhor aqui pra vocês. E foi o máximo que eu consegui ler, eu li umas... Eu não sei quantas páginas eu li, eu não lembro, mas foi umas 30? Talvez umas 30 páginas, mais ou menos. Péssima, né? Péssima. Pro próximo desafio eu vou anotar tudo bonitinho. Enfim, eu acho que eu li mais ou menos entre 130 e 150 páginas. Eu vou deixar aqui pra vocês qual foi o saldo total. Majoritariamente, eu li o Estava Escrito na Canção, que era a minha prioridade. O outro livro, que é aquela distopia que eu comentei com vocês, eu li muito pouco, porque realmente a história não me pegou tanto, mas eu ainda quero ler um pouquinho mais para ter certeza se eu vou continuar ou se eu vou passar ela. Então, já contei para vocês aqui na edição quantas páginas eu li ao todo. Foi muito, foi pouco? Gente, primeiro, não sei quanto foi, mas que tenha sido ali umas 150 páginas. É muito, é pouco? Gente, depende. Para mim, eu hoje considero pouco. Antes eu lia muito mais do que isso. Então, assim, tem dias que eu não consigo pegar pra ler 50 páginas, tem dia que eu não consigo pegar pra ler 10 direito. Mas assim, tá tudo bem, é o que a minha rotina me permite hoje e tá tudo bem. O importante é estar lendo um pouquinho todos os dias. Então a comparação entre ler muito ou ler pouco está sendo feita comigo mesma. Antes eu conseguia ler mais, hoje eu consigo ler menos. Ponto. Ao mesmo tempo, este livro aqui, ele além de ser grande, né? Como eu já mencionei com vocês, ele tem mais de 800 páginas. Ele também tem poucos diálogos, o que faz com que o livro seja menos fluido, né? Então você acaba lendo um pouco mais devagar, porque tem muitas descrições, muitas coisas que são só narradas, poucos diálogos. Então, se a gente for levar em consideração isso, eu acho que foram bastantes páginas. Eu sei que pode ficar meio controverso, mas eu acho que é isso. Eu acho que no fim das contas, até pode ter sido pouco em relação ao que eu lia antes, mas pode ter sido bom até, bastante, em comparação ao que eu consigo ler hoje. É claro que tem livro que eu leio em uma semana. Livros de 300 e poucas páginas que eu consigo ler em uma semana. Mas este é um livro, como eu falei, diferente. Então, ele é um mistério, ele vai dando pra você muitas informações, e aí acaba que você não consegue ler tão rápido assim. Pelo menos eu não consigo ler tão rápido assim. Outra coisa que eu queria falar pra vocês é que a quantidade que eu li aqui, eu encaixei na minha rotina, tá? Eu não fiz nenhuma mudança na minha rotina pra tentar ler mais. A ideia era só documentar mesmo pra vocês o quanto eu normalmente leio na semana. E a minha semana normalmente é dessa forma. Eu pego pra ler à noite, eu acho que nos takes que eu fiz mostrando as páginas e tal, sempre tem os horários, né? Eu leio mais ou menos naqueles horários mesmo. E eu leio aí em torno de 1 hora, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, depende muito do dia, do cansaço, enfim. E da vontade também. Porque vamos combinar? Ler é uma coisa que eu amo de paixão, com certeza, mas nem sempre eu tô com aquela vontade toda de ficar ali um tempão lendo, e tá tudo bem. Então eu não fiz nenhuma mudança mirabolante na minha rotina, como eu tentei fazer naquele desafio de lendo por 24 horas. E eu não quis fazer nenhuma mudança mirabolante, primeiro, porque tem coisa na minha rotina que é muito difícil eu ficar remanejando ou deixando de fazer. Segundo, eu sabia que se eu tentasse algo muito fora, né, muito mirabolante assim, ia me dar ansiedade como deu naquele vídeo lá. E a intenção não é essa. A intenção era documentar pra vocês o quanto eu consigo ler,
na minha rotina, que pode ser muito, pode ser pouco, depende. Mostrar pra você que tá me assistindo que é possível sim, você consegue encaixar um tempinho na sua rotina pra fazer leituras, às vezes mais tempo, às vezes menos tempo, às vezes tempo nenhum, às vezes todo o tempo do mundo, depende muito. Mas, como eu falei, a ideia era mostrar pra vocês. E embora eu não tenha mostrado tudo que eu fiz durante a semana inteira, vocês já me acompanham aqui, vocês já sabem mais ou menos como é que as coisas funcionam. Eu já falei algumas vezes que eu gosto de ler no período da noite. Pra mim é o momento mais tranquilo do dia, é o momento em que eu consigo me desligar, ficar mais tranquila ali e aproveitar mais a leitura. Durante o dia é uma coisa ou outra só quando eu leio. Bom, mas eu falei então pra vocês dos 2 livros que eu trouxe aqui pro desafio, que foi aquele 98,8% de compatibilidade, que é uma distopia, que eu falei que eu li bem pouquinho e que foi uma história que ainda não me pegou tanto. E eu vou sim, em algum momento, dar uma outra chance pra ela. Não sei se eu vou continuar intercalando com o Estava Escrito na Canção, mas eu ainda quero ler mais um pouquinho. Já o Estava Escrito na Canção é um livro que eu tô aí em 40%? 40%. Eu estou lendo ele desde o dia 1º de abril. Então, já tem 14 dias que eu tô fazendo a leitura dele. Hoje é dia 14. Tô terminando esse vídeo um dia antes de postar pra vocês. E eu também já falei mais um pouquinho dele no vlog anterior que eu trouxe aqui. Mas só para contextualizar quem estiver chegando por este vídeo, é uma história nacional, se passa aqui no Brasil, e traz pra gente uma banda fictícia, a banda Persuasão, que é composta por esses 4 integrantes que estão aqui na capa. E acontece que no momento em que eles vão fazer um grande show, a gravação de um DVD deles, é um showzaço, a guitarrista, que é a Valentine, ela desaparece. Vou ver se eu consigo deixar o cartaz de procurado aqui pra vocês, da personagem, do material de divulgação da autora, que é maravilhoso. E aí ela some. Então a gente tem esse livro que é dividido em 3 partes. Eu tô chegando no final da primeira parte, e é uma parte que deixa muitas perguntas pra gente. Então, eu ainda tô tentando entender o que é que tá acontecendo. Eu achei que eu já tava sabendo pra qual caminho tava indo, mas no fim das contas eu não tava. Eu quero ver se eu termino logo essa primeira parte, pra chegar na segunda e tentar ter algumas respostas. Mas de um modo geral é isso, é uma leitura que eu tô gostando bastante e eu tô bem curiosa pra continuar. A verdade é que eu queria ignorar um monte de coisa que eu tenho pra fazer pra ficar lendo, mas não dá, né, gente? Tem que fazer as coisas aqui, porque se eu não fizer, quem é que vai fazer por mim? Pois é, ninguém. Então eu vou ter que continuar lendo aos poucos mesmo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aqui na descrição eu tô deixando o link de Estava Escrito na Canção e do 98... Ai, bati na mesa. E do 98,8% de compatibilidade, para vocês conhecerem também as histórias. E lembrando que o Estava Escrito na Canção tá disponível também através do Kindle Unlimited. Ao longo do vídeo eu tenho deixado um QR Code, que é uma forma de vocês contribuírem com o meu trabalho, assim como adquirindo os livros pelos links que eu sempre deixo aqui para vocês. Outra forma de ajudar o canal também é se inscrevendo, deixando o seu like, ativando o sininho para receber todas as notificações e, claro, me seguindo nas redes sociais. Eu sempre deixo elas aqui, mas elas também estão na descrição do vídeo. Então é isso, eu te vejo no próximo vídeo aqui do canal. Tchau!